vamos aqui interceder a Deus em favor do nosso amado irmão pastor Reginaldo, que estará neste momento trazendo alguma coisa da palavra de Deus para nós. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos, Senhor, neste momento rogar a Ti, através, Senhor, da Tua bondade e misericórdia, que o Senhor abra a porta da palavra ao Teu servo e abra também o nosso entendimento para compreender, nossos ouvidos para ouvir e nosso coração para guardar. Seja com todos nós, seja com o Teu Filho, abençoando em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, igreja. Vamos abrir nossas Bíblias. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, nós vamos ler até o verso 6. Até o verso 5 nós vamos ler. Motivo de alegria nós estarmos na casa do Senhor, poder cultuar a Deus, entregar nosso culto, prestar nosso culto e poder aprender a Sua palavra. Amém? Então vamos lá. Diz assim, o primeiro versículo do capítulo 8 da segunda carta aos Coríntios, o capítulo 8, verso 1, diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque por meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Amém? Texto maravilhoso, onde eu estou já há alguns dias meditando nele, podendo aprender com esse texto. Na época dos apóstolos, mais precisamente quando houve, na minha opinião, o maior evento da humanidade, que foi a descida do Espírito Santo, porque qualquer outro evento para trás disso era para os judeus. Então, algo significativo para a igreja não tem nada maior do que a descida do Espírito Santo. E na época dos apóstolos havia um imperador chamado Cláudio. E esse imperador, seu reino, seu império, foi marcado por muitas catástrofes. E várias delas, com a questão de faltar alimento, alguma questão de pobreza no reino, porque os principais pontos desse império era a Grécia, era Roma, era a Judéia e o Egito. Então, o maior fornecedor de alimento para o império era o Egito. E algumas vezes houve algumas catástrofes, O rio Nilo invadiu, praga de gafanhoto, uma série de coisas que acontece, que é natural. E tem um profeta no Novo Testamento que ele profetizou isso. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 27 e 28, que diz assim: Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia,
E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio, que é esse imperador. Então, os acontecimentos históricos a Bíblia confirma, né? E esse Cláudio era contemporâneo dos apóstolos. E na descida do Espírito Santo, que foi algo extraordinário, Pedro, pleno do Espírito Santo, e o império passando por essa dificuldade, porque Judeia, né, tinha um governador, era Tibério Alexandre, e a Judeia começou a passar dificuldade de fome. E o que aconteceu na descida do Espírito Santo? Vamos pensar um pouquinho. A igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, a primeira igreja, estava se formando. No dia da descida do Espírito Santo, eles eram 120 pessoas. Vamos considerar que, com alguém que não poderia estar ali no cenáculo, mais algum parentesco, essa igreja era formada por 200 pessoas. Pedro, pleno do Espírito Santo, pregou uma mensagem, pregou a segunda mensagem. Após isso, a igreja passa de 150, 120, 200 para mais de 5.000. Vamos imaginar assim, quantas mil pessoas iam para Jerusalém nessa época de festa? 100 mil? 150 mil? 80 mil? Eu não sei. Precisamente, não dá para bater o martelo e falar era isso, mas era muita gente. E o que acontece? Pedro, cheio do Espírito, não pregou a mensagem: receba, você vai vencer. Não. Pedro pregou a mensagem: arrependei-vos. A mensagem de Pedro era: arrependei-vos. Sabe o que eu aprendo com isso? Não é o meu poder de convencimento. Nós somos guiados pelo Espírito. Sabe o que é isso aí? É a ação do Espírito Santo. Não há nada mais importante do que arrependei-vos. Se nós olharmos para a nossa vida, olhar uma semana, eu não estou falando de um ano não, uma semana, e você chegar na sexta-feira, você fizer uma oração no teu quarto, e for refletir na sua semana, tem muita coisa que você vai ter que se arrepender. Então a mensagem que impactou aquele povo foi uma mensagem de arrependimento. Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou a mensagem. Para o reino não foi problema, mas para a igreja local foi, de certa forma, um problema, vamos dizer assim, né? Não era um problema. Mas a igreja de 120, 200, passou para 5.000. Aí alguém fala assim: como é que essa igreja vivia? Irmãos, ninguém se sentia que era seus próprios bens. Eles viviam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E quando a igreja passava por uma dificuldade, ia alguém lá e vendia uma propriedade, uma herdade, e colocava o dinheiro nos pés dos apóstolos. É modelo para as igrejas modernas? Não, isso não é modelo, isso aconteceu na época. Isso é uma ação espiritual. O povo recebeu o Espírito Santo, o povo reconhecendo a Jesus, esperava Jesus. E é uma ação do Espírito Santo, porque não é modelo, né? Não é ninguém vender nada e dar na igreja. Mas só que aquele povo fez isso. E eles vieram a passar dificuldade. Só que aquele povo que aceitou Jesus, viu o amor da igreja. A atitude mais importante da igreja é o amor, irmão. Vocês estão aqui, reconheceram Jesus, eu acredito que a alegria dos apóstolos era imensa, por ver aquelas pessoas aceitarem a Jesus, reconhecer a Cristo. Uma igreja que era pequena, agora estão lá, mais de 5.000 pessoas. O povo tinha que comer, tinha suas necessidades. E a igreja começa a vender os seus bens. E esse recurso durou até que muito, durou 16 anos.
Então, por 16 anos, esses cristãos, esses crentes da primeira igreja, repartiam seus bens para que ninguém sentisse falta de nada. Isso, irmão, não é outra coisa senão uma provisão de Deus. Mas, pastor, essa igreja veio a passar dificuldade. Veio. Só que, irmãos, era o start da igreja. A igreja, a partir disso, ia avançar, ia crescer. Paulo fundou a igreja de Antioquia, a igreja de Corinto e as igrejas da Macedônia, mais especificamente a de Filipos e de Tessalônica. E quando a igreja chegou no fim desses 16 anos, e a igreja, esse profeta profetizou que haveria fome, havia um período difícil. Então, além da igreja gastar tudo que tinha os seus recursos, os crentes da igreja, os irmãos gastar todo o seu recurso, agora vem uma época difícil. E Paulo fala com a igreja de Antioquia, que era uma igreja de gentios, e ele conversou com os irmãos, conversando sobre a necessidade da igreja mãe, e eles prontamente mandaram uma grande oferta. Vamos lá para o texto. Nós vamos entrar no texto agora. Eles mandaram uma grande oferta. A igreja de Corinto, sabendo dessa atitude da igreja de Antioquia, nós queremos participar também. Consequentemente, as igrejas, né, da Macedônia, de Tessalônica e Filipos. Vamos lá para o texto. Olha o que diz o texto. 2 Coríntios 8:1, diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer da graça de Deus concedidas às igrejas da Macedônia. Irmãos, as igrejas da Macedônia, quando Paulo fundou essas igrejas, logo em seguida essas igrejas viviam, logo em seguida do fundamento delas, que Paulo estabeleceu ali, essa igreja passou por muita perseguição. Essa igreja passou por... Paulo foi escorraçado, saiu de lá, e uma situação muito difícil. A igreja estava em perseguição. E olha só o que diz o texto. Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Primeiro ponto que eu quero abordar nessa noite, é um assunto difícil, mas nós temos que pregar. O Senhor colocou no meu coração, vou falar com você nessa noite. Irmãos, a igreja agora fica sabendo que a igreja mãe, com amor, vendeu todos os bens que tinham, os crentes lá. Para quê? Para que o evangelho fosse anunciado. Quer dizer, o benefício da salvação, da pregação do evangelho na vida deles, era esse amor dessa igreja. Porque o dinheiro era colocado aos pés dos apóstolos. Então eles tinham recurso para sustentar os crentes que ficaram lá, que essas pessoas que aceitaram Jesus, e recursos para ir adiante, para trabalhar, para ganhar almas, para fundar a igreja. Agora chega a notícia que a igreja mãe está em tremenda dificuldade. E olha só, olha que tremendo, vamos ler novamente. Porque no meio de muita prova de tribulação, a igreja estava sendo perseguida, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Vamos seguir a leitura para a gente poder concluir essa parte. Porque eles, ó, Paulo falando, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Verso 4, pedindo-nos
com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. Sabe a lição que eu tiro aqui para nós nos dias de hoje? Olha só, a igreja mãe investe para que o evangelho vá adiante, uma ação totalmente espiritual. Porque, como eu já disse, não é modelo para ninguém vender seus bens para que o evangelho, né? Não é modelo, não é isso. É a contribuição, é o dízimo, é a oferta dos crentes, né? É uma oferta voluntária, um voto, alguma coisa que é individual e pessoal de cada pessoa. Mas agora, essa igreja, olha só o que eles disseram, irmãos. É algo extraordinário. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar da assistência aos santos. Irmãos, vamos ler o verso 5 para a gente completar. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também se deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Sabe o que estava acontecendo aqui, nessa igreja? Essa igreja aqui, irmãos, eles não estavam preocupados se eles iam cantar, se eles iam tocar, o que eles iam fazer, não. Eles estavam com muitos rogos, pedindo para contribuir com a igreja mãe. E o texto vai dizer aqui, ó. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo, primeiro ao Senhor. Primeiro cumprir a obrigação em casa. Oração, jejum, leitura da palavra, o culto local, o dízimo e a oferta local. Cuidaram deles primeiro, depois a nós. Enquanto nós estamos preocupados se nós vamos pregar, se nós vamos tocar, se nós vamos cantar, se nós vamos fazer alguma coisa, essa igreja estava preocupada em contribuir. Pastor Paulo, não nos impeça de sermos dizimistas e ofertantes e fazer as nossas ofertas. Eu acho que esse seria o sonho de todo pastor. Às vezes eu me pergunto, porque tem alguns pastores que se veem em situações, até em depressão, alguma coisa, a gente não sabe o peso, né? Talvez nós temos muita facilidade em julgar na situação. Mas talvez o pastor Laílson quisesse ouvir assim: Pastor Laílson, o senhor não me impeça de ser dizimista e ofertante. Por favor, se eu vou cantar, se eu vou pregar, se eu vou fazer, é outra questão, mas não me impeça de contribuir. Irmãos, a responsabilidade é nossa. Se você olhar que agora a igreja de Jerusalém está sendo ajudada, Deus está preparando o recurso, aquele investimento, para que tenha um socorro para aquela igreja. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém já viu algum judeu pobre? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Aquela semente que aqueles judeus plantaram na igreja mãe, o Senhor ia restituir. Porque depois dessa oferta aqui, não se ouve falar mais nada. Não há semente que você plante no reino, que ela fique, que ela morra. Não há semente. Se você plantar no reino, ela vai florescer. E Deus nunca prometeu que nós não ia passarmos por dificuldade. A igreja ia passar por dificuldade. Só que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. A responsabilidade é minha e sua de contribuir. Eu não posso dizer aqui, mas talvez em muitas igrejas. Pastor Laílson, né? Vou falar daqui. No convívio das outras, né? Pastor Laílson não deixou eu cantar, tô de mal dele. Pastor Amílio não deixou eu cantar. Pastor Sandro não deixou fazer o curso do IBAD.
não deixou fazer alguma coisa, leitura, não deixou fazer. Irmãos, tudo isso aqui no templo, eu falo templo porque esse aqui é o santuário. Isso aqui foi, esse lugar aqui onde nós estamos, nós não estamos debaixo de um pé de manga aí, no relento. Isso aqui foi consagrado ao Senhor. Não é meu, não é seu, é do Senhor. E nós estamos reunidos aqui para prestar culto a Deus. Tudo que nós fazemos aqui, pregamos, cantamos, fazemos, irmãos, é serviço no templo. Os levitas faziam isso. Toma cuidado, você está achando que é adoração? Ah, eu canto, eu sinto tão alegre quando eu canto, sabe? Quando eu toco, quando eu faço. Isso é serviço. Na maioria das vezes traz mais satisfação pessoal para você, porque você gosta de fazer. Eu vou porque eu gosto de fazer, porque, nossa, eu apareço lá, eu canto. Não estou dizendo que seja. Mas traz um prazer pessoal. Nós somos guiados, muitas vezes, pelas nossas emoções. Paulo e Silas estavam na prisão. Apanharam o dia inteiro, foram açoitados. E à noite, presos. Essa é a adoração. Essa sim. Machucado. Foi pregado aqui domingo passado. Foram louvar e orar ao Senhor. Essa igreja aqui, no meio de muita prova, de tribulação, não nos impeça de ser dizimista e ofertante. Não nos impeça de contribuir. Não nos impeça. Eles não estavam preocupados com, eu posso não cantar, eu posso não fazer nada. Que eu acredito que deva ter crente que é dizimista na igreja e ele não faz nada. Não canta, não participa de nada. Mas eu vou falar para você, o papel dele está sendo cumprido. Ele é dizimista e ofertante. Irmãos, Jesus ficou tão preocupado em você entregar a sua adoração, que ele falou assim, ó. Se você quiser trazer a sua oferta aqui, e o seu irmão tiver algo contra você, olha a preocupação de Jesus. Vai lá. É o seu irmão que tem contra você, não é você que tem contra ele. Vai lá e acerta. E vem e traz sua oferta, que eu vou receber a tua oração. De tanto que Jesus está preocupado com aquilo que você vai entregar. Porque às vezes você está com sinceridade, com amor, mas tem um probleminha com o seu irmão. Vai lá, conserta, filho. O mais importante você já fez. Tem um lá, vai lá, dá um abraço, dá um beijo nele, volta aqui, que eu vou receber a sua adoração. Adoração é quando você vem aqui no gasofilaço e entrega o seu dízimo, a sua oferta, com alegria. O texto está dizendo a alegria de contribuir. Esse povo tinha alegria, vivia pleno na presença de Deus. Hoje muitos de nós, o pastor não me deu oportunidade, o pastor não está com nada. Passaram o cargo esse pastor. Ele está na minha lista, viu? Ele está na minha lista. Se converter, meu irmão. Precisamos se converter, quem tem esse pensamento. Adoração é quando você vem aqui, ó. Isso faz a diferença. Sabe o que faz a diferença? Os projetos do pastor, os projetos da igreja, tudo que a igreja tem que fazer, vai adiante. Quando você não fizer isso, pode ser até um frequentador de culto. Casa de Deus não é casa de show de espetáculo. Talvez você venha para assistir um evento, um negócio, tal. Tudo bem, muito bem, mas não é adoração, não. Vamos lá para o verso 6. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete essa graça entre vós. Aqui ele está falando da igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto foi a última igreja a mandar essa oferta. Aí ele falou com Tito para que ele fosse lá para completar. Porque as igrejas da Macedônia, de Filipos e de Tessalônica já tinham mandado oferta. A igreja de Antioquia foi a primeira.
Agora a igreja de Corinto estava, e Paulo estava até pensando em ir lá, mas ele enviou Tito para que completasse e trouxesse oferta. Como, porém, verso 7, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco. Assim também abundeis nessa graça. Não vos falo em forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. A contribuição foi baseada no amor. Irmãos, a coisa mais importante para aquele que nasce de novo, que encontra Jesus Cristo, qual que é a maior importância para ele? As coisas desse mundo perdem o valor. Não é que ele vai jogar fora o que ele tem, mas agora ele encontrou o Salvador. É a vida eterna. A graça, irmãos, é de graça, mas não é barata. Foi Jesus que foi na cruz do Calvário. E eu vou falar uma coisa para você. Isso é particular meu. Eu tenho dificuldade de acreditar nisso. Que a pessoa diz que crê e participa de tudo e não é dizimista e ofertante. Eu tenho dificuldade de acreditar que ela crê. Porque quem foi transformado, quem realmente crê, ele tem essa alegria que o texto está dizendo. Uma alegria de contribuir. Ele não quer saber, ele quer contribuir. Pois, verso 9, conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. E nisso dou a minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado, principiaste não só a prática, mas também ao querer. Convém isto, completai agora a obra começada, para que assim revelastes prontidão no querer. Assim a leveis a termo, a cumprir. A igreja de Corinto estava com um problema aqui, de finalizar. Você vê como que é difícil? Alguém se reluta, né? E era uma igreja muito rica, uma igreja diferenciada, a igreja de Corinto. E eles estavam relutando ali, atrasando, protelando, mas Paulo mandou a tinta, mandou orientação, a igreja cumpriu. A responsabilidade do evangelho e adiante é minha e sua. Às vezes nós cobramos do pastor, ela falou assim, eu preciso comprar um equipamento, fazer o evangelismo, fazer não sei o quê, fazer não sei o quê. Tem hora que tem que administrar. Tem que administrar. Então, irmãos, a responsabilidade é nossa. O que eu fico comparando o texto é que essas igrejas falou, não nos impeça de contribuir. Você pode me impedir de qualquer coisa, de tocar, de cantar, mas não me impeça de contribuir. Está no texto. Isso aqui não é meu, não. Que o apóstolo Paulo que escreveu. Rogo, com muitos rogos, não nos impeça de participar da assistência aos santos. E eles se davam primeiro ao Senhor, primeiro às suas obrigações pessoais, locais, depois a igreja. Isso aqui é exemplo, irmão. Em perseguição, em pobreza, em dificuldade. Esse sim é o modelo de igreja, esse é o modelo. Esse é o modelo para a igreja. Eu sei que a mensagem é difícil dar glória a Deus, mas é o que Deus colocou no meu coração. Verso 12. Não, antes de nós ir para o verso 12, eu quero, inclusive a pastora Mira fez uma abordagem nesse texto maravilhosa. Eu gostei muito. Abra sua Bíblia comigo, em Atos 5.
A oferta de Ananias e Safira, Atos 5, verso 1. Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade, mas reteve parte do dinheiro da venda para si. Tendo conhecimento disso, também sua esposa, ele levou parte do restante e depositou aos pés dos apóstolos. E então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitistes que o Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo para que ficasse com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura não continuava teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudestes permitir que tais ideias dominassem a tua mente? Não foi a homens que mentisse, mas contra Deus. Ao ouvir esta demonstração, Ananias caiu morto. Então grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. Algo interessante, só para a gente refletir. No verso 2 diz assim: ele levou a parte restante, o resto. Veja bem, qual que era a ideia de Ananias? Se passar por piedoso, todo mundo fazendo, cumprindo, a igreja vivendo um só propósito, na comunhão, no partir do pão, todo mundo trabalhando certinho. Ananias fala: não, eu vou fazer aqui imaginou, né? Vou levar o restante que sobrar aqui lá para eles lá, e vou passar por piedoso ainda, né? Por bonzinho, e quer dizer, o diabo tomou conta do coração dele. Irmãos, eu acredito que Deus naquele momento, o Espírito Santo, não aceitava menos do que tudo, porque era o que estava acontecendo naquela igreja. Era a ação do Espírito Santo naquele momento, naquela igreja. E ele foi mentir, poderia ter falado: Pedro, eu não posso dar tudo. Poderia ter falado a verdade, eu vendi por tanto, mas eu não posso dar tudo, eu tenho uns compromissos, tenho família, tenho isso, tenho aquilo. Normal, não mentiu. Foi mentir para Deus, ele e a mulher. Caiu morto. Era a ação de Deus, do Espírito Santo, naquele momento. Não me pergunte, quem julga é Deus. Eu só sei que a palavra de Pedro, quando fez a administração com ele, administrou ele caiu morto. A igreja primitiva, a ação do Espírito era tão forte, que os avarentos caiu morto. E a avareza é como pecado de idolatria. E o idólatra não tem parte do reino de Deus. Não adianta tampar o sol com a peneira. A avareza é como pecado de idolatria. E o idólatra não tem parte do reino de Deus. Mateus 6, 24. Vai dizer o quê? Podereis servir a dois senhores? Amará um e odiará o outro. Não dá para servir do Senhor. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Não dá. Como que eu não sirvo a Mamão? Quando você cumpre. Não é vender tudo, não. Já disse que não é modelo. Quando você é dizimista, você é ofertante, você ama a igreja. Você não está debaixo do pé de manga no relento, tá? Né? Alguém se prontificou, a igreja construiu, trabalhou, foi consagrado ao Senhor. Está aqui, gostou, nós estamos aqui, um lugar com segurança, com tudo bonitinho. Nós servimos a Deus. E a igreja vai avançar. Se você não quiser, Deus vai levantar homens e mulheres dizimistas e ofertantes. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. O Senhor está dando a oportunidade de você que não é, eu não sei quem é, quem não é, a palavra é essa, de você mudar isso na tua vida. O que eu posso dizer para você como testemunho, que toda semana eu sou surpreendido pelo Senhor. Toda semana eu sou surpreendido. A minha esposa trabalhava, não está trabalhando, e toda semana o Senhor tem me surpreendido. Sabe o que é isso? É Deus. Você sabe para que Deus está olhando? Para a fidelidade.
Prioridade na minha vida, na dela. Não sei o que vai acontecer, mas o que é do Senhor está aqui. Primeira coisa, priorize o Senhor, seja fiel. Martinho Lutero tinha uma frase que ele usava muito. E o justo viverá da fé. Aí o meu amigo, ilustríssimo pastor Lissandro, me deu uma Bíblia de presente, que é do aplicativo aqui. E eu cliquei nessa palavra, fé. Lá estava dizendo, fidelidade. E o justo viverá da fidelidade. Cuidado com a fé, eu creio, você crê? Até o diabo crê. Fidelidade, eu não estou falando de outra coisa. Fidelidade a Deus. Eu estou sendo surpreendido toda semana por causa falei para minha esposa, vamos continuar sendo fiel a Deus. É o caminho de bênção, é o caminho de vitória para a igreja. Não é receba, é fidelidade. Na hora que a angústia vier, o Senhor manda o socorro. Se você consegue ser fiel, você imagina o Senhor, se Ele é fiel ou não. Vamos lá. Para a gente poder encerrar. Verso 13. Porque não é para que os outros tenham alívio, e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venham a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Então ninguém vai fazer de mais e ninguém vai fazer de menos. Vai ser com igualdade. É a igreja, essa responsabilidade aqui não é individual de alguém, é a igreja. É a igreja mãe que ofertou e é as igrejas agora que devolveram a oferta. Você percebeu que o papel e a responsabilidade é da igreja, é dos crentes. Verso 14. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Irmãos, o pastor Jorge ministrou aqui esses dias uma palavra gloriosa. E ele pregou, essa palavra falou muito comigo, que aqui é o monte do Senhor, e no monte do Senhor o Senhor proverá. Tá bom, muito bem, palavra gloriosa. Eu prestei atenção e reouvi ela depois muitas vezes, para me aprender. Então o monte do Senhor está aqui, nós estamos aqui no monte do Senhor, e o Senhor no monte dele, ele proverá. Muito bem. Só que Abraão, irmãos, ofertou algo extraordinário. Tinha oferta na vida de Abraão. Tinha oferta, ele não foi no monte do Senhor, que o Senhor vai prover no monte. Não, tinha oferta. Ele estava disposto. O anjo interveio. Ele estava disposto a oferecer o próprio filho. Então no monte do Senhor tem provisão. Mas tem oferta na tua mão? Tem vontade de celebrar o Senhor e adorar com os dízimos, com as ofertas? Tem isso na tua vida? O texto está bem claro. Se você não prestou atenção na mensagem, ele falou lá que Isaac estava lá como oferta. E levou a lenha. Tinha oferta na vida de Abraão. Não vai achar que está no monte do Senhor e vai prover. Fidelidade em primeiro lugar. Vamos encerrar aqui. Verso 15. Como está escrito, o que muito colheu, não teve demais. E o que pouco, não teve falta.
Percebeu que quando a gente fecha esse assunto, se você quiser estudar mais na sua casa, eu recomendo que você faça isso, você estude o capítulo 8 e o capítulo 9. Não dá para abordar todos os 2 capítulos, né? Estude na sua casa o capítulo 8 e o capítulo 9. Mais importante de que muitas outras coisas na sua vida, é a gente aprender esse caminho de bênção, que é a contribuição, que é o papel da igreja. Muitas vezes, irmão, nós estamos preocupados com o grupo A, com o grupo C, se eu vou fazer, se eu não vou fazer, sendo que a nossa preocupação tinha que ser outra. Nós estamos dispostos a ser dizimista e ofertante na igreja? Esse é o papel principal. Depois vem o serviço no templo. Né? É serviço mesmo, você vem aqui, você se dedica, responsabilidade, eu vou tocar, eu vou fazer. Hoje nós tivemos um ensaio glorioso aqui, todos aqui dispostos, foi uma bênção, é serviço. Nós estamos aqui dispostos a realizar um trabalho, um serviço, que a igreja vai refletir na igreja. O Espírito Santo, através desse serviço, reage na igreja. Mas a adoração é quando a gente vem aqui no gasofilaço. Essa é a maior adoração. É essa aqui que Jesus está aqui recebendo. Quer prova disso, para a gente encerrar? Atos 21. A viúva foi lá, colocou as moedinhas, e Jesus estava sentado e falou, essa viúva foi a que deu mais. Que coisa tremenda, hein? Essa viúva foi a que deu mais. Porque da sua pobreza ela deu tudo que tinha, tudo. Quer outra? Zaqueu. Senhor, está aqui metade dos meus bens. Se porventura eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Você percebeu que o encontro com Jesus é transformador? Olha a vida de Zaqueu. Desce, que eu vou na tua casa. Eu não sei o que eles conversaram, eu só sei que Zaqueu chegou uma hora e falou, Senhor, está aqui metade dos meus bens, eu estou dando aos pobres. Se você voltar um capítulo antes, Lucas 18, 18, você vai ver o jovem rico. Senhor, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás, dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe? Sim, Senhor, tudo isso tem guardado desde a minha mocidade. Mas ainda te falta uma coisa. Aí mexeu no escorpião, né? Vende tudo que tens e terás o tesouro no céu. E depois vem e segue-me, para herdar a vida eterna. Aí ele saiu triste. Perdeu a salvação. Perdeu o ministério que Jesus mandou seguir, ó. Eu vou te dar um ministério para ser um dos 12. Perdeu o ministério, perdeu a salvação. Por quê? Que o amor dele não dá para servir a 2 senhores, irmãos. Não dá. Não dá para servir a 2 senhores. Amará um e odiará o outro. Ele perdeu, não quis comunhão com Cristo, com o Salvador, e quis comunhão com as riquezas, que era muito que ele tinha. Então, que o Espírito Santo possa trazer luz na sua mente, no seu coração, nessa palavra, uma palavra difícil da glória a Deus, mas uma palavra que traz edificação para a igreja. Né, que você possa mudar a sua vida. Você que não é, mude isso na tua vida, que eu garanto uma coisa, você vai ser mais feliz. E você vai ver a mão de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia.